Olá, minha gente do YouTube, tudo bem com vocês? Uma boa tarde. Agora estou escutando aqui, tá começando o baile da terceira idade. E daí eu resolvi gravar meu vídeo hoje mais cedo um pouco. Mas não é porque eu vou no baile, não. É porque deu certo, tá dando certo. Então, mas daí eu tava agora há pouco aqui, porque eu não faço nada, sabe? Faz um ano que eu entrei nessa profissão, agora é só de ficar vagabundando só. E daí eu começo sempre a ir aqui na Boca Maldita, todos os dias, né? E ali eu consegui arrumar um amigo. Ele tem uma idade, acho que meio regula com a minha. E a gente se tornou grandes amigos mesmo. Parece que a gente se conhece já faz muitos e muitos anos. Que é o amigo Basílio. Ele sempre assiste meus vídeos e fica aqui meu abraço para ele. E o meu prazer de ser amigo dele atualmente. Espero que nós, até no final da nossa vida, a gente continue sendo amigos, né? Principalmente porque a gente gosta muito de política. E a gente, como nós somos considerados hoje pretéritos, né? Poucas pessoas dão bola para nós, na verdade, né? Os nossos palpites, as nossas ideias, pouco são aproveitadas lá pelo grupo a quem a gente está torcendo e querendo que ganhe a eleição, né? Mas isso faz parte, né? Então nós já estamos tão cascudos, escovados, já que se porventura a gente vier a perder mais uma, é simplesmente mais uma política, mais uma eleição e é vida que segue, né? E a gente torce para as pessoas que sejam eleitas que dirijam bem nosso município, né? Então eu vou contar uma história para você, mas primeiro eu me lembrei aqui de uma musiquinha. Eu só vou cantar um pedacinho dela só, para deixar o vídeo um pouquinho mais alegre também, né? Porque eu não toco nada, nem canto nada, sabe? É mais por brincar mesmo. E novamente ele chegou com inspiração e gol, sacudindo a torcida no primeiro tempo. Só não entrou com bola e tudo porque foi genial e gol. Viu, maravilha, nós gostamos de você. Viu, maravilha, faz mais um pra gente ver. Essa música não é bem assim, sabe? Mas é um pedacinho dela e todo mundo já vai se lembrar e entender, né? Que é essa música que, na verdade, eu tinha vontade de cantá-la muito bem. Então, hoje que eu ia até continuando comentando sobre o, o meu amigo Basílio, e quando nós não estamos falando de política, nós estamos falando coisas do passado. Tanto que eu falei aqui em pretérito, porque nós idosos, infelizmente, que ficamos. Infelizmente não, felizmente ficamos idosos, né? Porque nós vivemos uma vida cheia de trancos e barrancos, mas é bom quando é assim. A vida é boa quando tem muitos obstáculos a serem vencidos e muitas glórias também, né? Mas a gente de vez em quando começa a lembrar também do nosso passado, porque nós velhos nos situamos no passado, né? Então esse passado nosso ele vem a ser ele vem a ser um baú cheio de dinheiro, né? Bastante de moeda preciosa, de joias, né? Preciosas. Então esses dias nós estávamos conversando, ele contando de tempo que eles plantavam milho num lugar muito quebrado, acanhado, sabe? Montanha para um lado, montanha para o outro, cheio de morro. Era normal isso aí. Era, e hoje já não tanto, porque mudou muito, né? Hoje o cultivo mais moderno é mais em áreas onde
trator, colhedeira, vão colher, né? Então essa prática mais antiga não se usa mais. Então ele plantava milho naqueles lugares, naquela serra, e para tirar o milho quando já estava seco, quebrava o milho e fazia aquelas bandeiras assim, no morro, né? Lá embaixo. E isso era tirado com animais, né? Um cargueiro, que chamava. Aqueles animais eram práticos e usava-se 2 cestos em cada animal, 2 cestos grandes que normalmente esses 2 cestos daria dois ou um saco de milho. Deixa eu ver, é 2 sacos, mas sem debulhar, né? Na casa. Então, para tirar esse milho lá de baixo, era uma subida muito a pique. Então ele estava me contando, né? Eu mais ou menos sabia, mas ele me contou mais coisas que eu não sabia. Que como chamava o trio, onde eles faziam os animais caminhar para ir subindo aquela montanha. Então ele contava para mim que o nome dele era cava, porque daí eles faziam uma picadinha assim, contornando o morro, né, e fazendo voltinha assim, então daí ficava manso para o animal subir, sabe, a serra, porque era pesado, né, até para animal era pesado. Então chamava cava, uma coisa muito interessante. Mas daí eu lembrei de outra coisa. Que uma época eu estava no Rio Novo e eu estava mexendo com lavoura. E uma lavoura assim, daquelas bem tradicional, que era feita assim em terrenos que estavam ainda com mato. Era terreno, tinha assim, a gente fala capoeira, né? Capoeira de 3 4 5 anos, né? Então ela fica aí com 3 metros de altura, 4 metros. Fica, você não consegue ver nada. Você chega ali, você pensa é um mato fino, um faxinar, como fala. E daí, quando chegava a época de roçar, eu mesmo nessa uma, eu tinha 2 alqueires para ser feito de roçado. Mas geralmente você não empreitava para um trabalhador roçar sozinho aquilo. Porque as pessoas que trabalhavam nessa profissão de roçada, eles sempre vinham pegar, um pegava meio alqueire, outro pegava 1/4 de chão, né? 1/4 é uma parte de 4 alqueires, de um alqueire, né? Que você divide em 4, então era 1/4, meio alqueire, claro. Então, como que você ia marcar essa roçada de 1/4? Se era tudo fechado, você não via nada. Aí o que acontecia? Nós tínhamos que pegar, nós medíamos em volta, ia fincando as estaquinhas de cada 5 braças. 5 braças significa uma braça mede 2,20 m e 5 braças mede-se 11 metros. Então cada 25 braços você fincava uma estaca, certo? Então, mas você ia ficando estaquinha de 5 em 5 braços ou de 10 braços em volta todinho. E daí chegava a hora, como é que você ia fazer para entrar pro meio da capoeira para você ir na reta da outra estaca lá? Era feito da seguinte forma: ficava um roçador lá naquela estaca marcada, por exemplo, onde dava 10 braças, e o outro também vinha do lado de cá nas 10 braças. E isso dava aí cerca de distância aí, vamos dizer, 100 metros, 80, 120. Aí então o cara de lá começava a roçar e o cara daqui também. E daí como que eles iam sair reto um no outro? Através de grito. Né? Ele gritava de lá, eu gritava de cá. Ele gritava de lá, eu de cá, e nós íamos, saía retinho, saía certinho aquele corte no meio da capoeira.
era uma coisa que eu nunca, eu não sabia daquilo, foi a minha experiência foi aquela vez, né, esse cara que eu fui fazer essa medição me ensinou e deu certinho. Eu não acreditava, falei, meu Deus do céu, não pode. Não, não erra, não faz curva, dá certinho. O cara grita lá, você grita daqui, grita lá, grita daqui, sai certinho. E daí, da mesma forma, você ia fazendo, você fazia tudo dividido em meio alqueire, uma quarta, ficava tudo demarcado, tudo com picada feita certinha. Cada um que chegava lá para roçar, estava lá prontinho já a medida. O cara chegava lá, roçava, entregava o serviço para gente e muito bem, tudo terminava. Então, mas esse amigo meu, Basílio, o cara ele tem uma riqueza de história para contar do nosso passado, né? Do dele, do meu, eu tenho. E quantas outras pessoas jovens aí, jovem aqui, sabe? Mas de idade já bem avançada. Então eu sempre quando, eu já falei em alguns vídeos meus que eu acho que eu tenho o síndrome da hipertimesia, como também tenho o Basílio. Assim, só o Lula que não tem síndrome da hipertimesia, porque não lembra de nada, sabe? O Lula nunca lembrou de nada. E a gente lembra muito das coisas do passado, data, como que era, como que não era, é tanta coisa assim. Então, é uma riqueza muito grande. Pena que os jovens às vezes não se interessam de conhecer esse passado, né? Que não tinha nada de modernidade e a gente conseguia vencer esses obstáculos, essas coisas. Era muito interessante mesmo e muito gostoso mesmo. Mas deixando meu amigo Basílio, que ele não gosta que fale o nome dele aqui nos meus vídeos, mas eu dou um jeito nele depois que ele me enxergar. Eu corro dele. Eu me lembrei também agora de uma passagem que tinha na Água Amarela, onde eu morei por cerca de 10 anos, né? Muita gente já sabe, eu já contei algumas histórias de lá. Então apareceu um sujeito, uma época lá, e, e aquele cara, o primeiro dia que ele chegou lá, muita gente que está lá no estado de São Paulo, que é meus amigos e assiste também meus vídeos, vai às vezes me corrigir dessa história, porque eu não tenho assim uma o detalhe, porque eu não estava nesse lugar naquele momento, eu só via a história ser contada, porque eu morava no meu lugar, claro, que daí repercutiu o acontecimento, né? Então eu não estava, né? Era um dia de domingo, mas esse cara era o seguinte, ele morava longe do nosso patrimônio, da Água Amarela. Dava lá cerca aí de 8 10 quilômetros, sei lá. Ele morava então entre a Água Amarela e o Campineiro do Sul, numa localidade chamada, era mais pendendo para um lado de tal de Três Morros, que ainda tem esse nome lá ainda, até hoje. E aquele caboclo veio para lá e ele vinha na Água Amarela e lá ele começava a beber. Ele bebia bastante. Mas só que daí ele chegou e começou a dar uma de brabo mesmo lá, sabe? Valente. Ele chegava no lugar, se tava todo mundo quieto, tomando legal, porque, sabe, no patrimônio todo mundo é amigo, né? Ele chegava e já arretava um e outro e dizia, assim, ó, comigo é assim, eu faço, de um de vocês eu faço o rei para bater nos outros. E aquele cara ficou famoso ali, rapaz, porque todo mundo enjeitava ele, ninguém, claro que ninguém queria, pô, não conhecia um cara mal encarado, né? Tipo pistoleiro, sei lá, e um cara destalado, forte, todo mundo ficava com medo. E foi passando aquilo e aquele cara sempre fazendo isso. Ele tanto fazia isso na Água Amarela, como também no Campineiro do Sul. E eu sei que no Campineiro do Sul tinha muito cara valente também. Como na Água Amarela tinha também, mas ninguém queria encarar uma dessa aí, né? Porque naqueles tempos era perigoso mesmo. Sempre as brigas que saía, era problema, era, né? Cancelava o CPF de algum ou de dois, sei lá. Bom, e aquele cara ficou mal acostumado.
Mas chegou um dia de domingo, isso já passado um bom tempo, e aquele cara, ele mandava, até por sinal, a hora que ele chegava num bar, um daqueles barzinhos que nós tínhamos lá, todo mundo se retirava, todo mundo ia embora. Ficava com medo dele, ou algum também não queria brigar. Mas esse dia ele chegou no. Ele veio na vila, na parte mais central da nossa vila, e depois na saída mais tarde ele chegou na. Praticamente era o último bar, que era o bar do Zé Lagoano, conhecido como Zé Lagoano, hoje já falecido, infelizmente. Ele ainda tem família lá no Rosário de Bahia ainda. E daí ali ele bebendo e arretando todo mundo. Mas daí eu tinha um tratorista, o nome dele era Messia. Ele era tipo um índio, sabe? Mais cabelo liso, a cor dele era mais para negro. Era. E o cara bom, mais bom mesmo. Penso que todo mundo gostava do Messia, porque ele era muito servidor. E também tomava uns goles, sabe? Então ele estava chegando de trator no dia de domingo trabalhando, porque a gente na época da safra lá trabalhava mesmo, dia de domingo, sábado, não tinha feriado, era direto. E daí parou ali, porque já era de tarde e era a última viagem dele, eu acredito. Ele trabalhava para mim. E ele desceu para tomar uma pinga no Zé Lagoano, que era costume dele. Quando ele parava no Zé Lagoano, vinha no armazém de cereais do depósito nosso, descarregava e daí então encerrava ali a tarde dele que ele estava trabalhando e ia embora. Mas chegou lá e tomou uma e o cara arretou ele. Mas ninguém sabia dessa qualidade do Messias, que ele era tão valente assim, sabe? O Messias deu uma olhada pra ele e deu um tremendo de um soco pegou no queixo do cara, sei lá, o cara caiu no chão lá acordado. Andaram, bateram nele lá, sabe? Daí que ajudaram daí, sabe? Olha, foi um santo remédio para aquele cara, sabe? O cara nunca mais apareceu na vila. Nunca mais. E no Campineiro do Sul também, que ele gostava de arretar os outros, porque daí a notícia correu que ele não era de nada, sabe? Até aquele momento ele era o valentão, mas depois que ele apanhou uma vez na água amarela, ele perdeu aquela rompância, aquela ruindade dele, nunca mais apareceu. Eu sei que não passou muito tempo, ele sumiu de lá também e foi embora, né? A história é engraçada, né? Essa história, porque eu mesmo quando via ele, eu desviava dele, desse cara também, sabe? Eu não gostava dele, pra falar a verdade, então. Mas eu acho que ele tinha mais coragem que eu. Com certeza, viu? Então, gente, mas pensa que é só essa? Não. Tinha um outro homem que morava. Nós estávamos na Água Amarela do outro lado do Rio do Peixe. Dava uns 6 quilômetros do rio, mas do outro lado, que é o lado aqui de Ortigueira, tinha um morador também, um cara muito valente mesmo. Muito. Esse era pior ainda. E o passador dele, ele vinha das fazendas lá, que ele ia muito pro tal de Rio do Tigre. Município já de Rio Branco daí, né? Cândido de Abreu, sei lá. Tanto que ele veio depois morar nesse Rio do Tigre pra lá e não morava mais lá nessa fazenda lá, que era deles lá. Mas toda vez que ele passava na Água Amarela, ele fazia todo mundo correr também. Não ficava um no bar, porque quando via ele vindo a cavalo, a turma já sabia. Ou ficava no bar para tomar pinga com ele, mexida com a ponta do punhal dele ou do revólver dele. De verdade, isso eu conto porque eu vi isso aí acontecer. Ou corria, não tinha como ficar, porque esse homem era muito perigoso e valente mesmo. Ele não era igual esse outro aí que só ameaçava e não. Mas esse aí, o nome dele esse nome ficou na história aqui na região tanto do Campineiro do Sul, Água Amarela, Rio Branco,
Rosário de Vaí, e mesmo aqui no Rio Novo, que tinha parente desse rapaz, desse homem, que é o finado Bira, que ele chamava ele naquela época de Bira, ele era vivo ainda, depois ele veio a morrer, cancelaram o CPF dele, né? Deixou de existir. Mas então ele chegava no bar e ele tinha lá um cunhado meu que se dava muito com ele, sabe? Com esse ele gostava, né, de estar ali, mas os outros coitados que ele via, tipo nós, assim, podia saber que ia tomar pinga com ele, mexido com o cano do revólver ou um punhalzão. E se não tomasse, ele brigava mesmo, não tinha como. Mas essa época daí passou. Mas você pensa que é só essa? Não, tem mais coisa. Eu não vou contar hoje, porque mas tem uma pior ainda do que todas, né? E esse Bira, por graça de Deus, ele mudou dessa fazenda que era próxima de nós e foi pro Rio do Tigre. E lá no Rio do Tigre ele encontrou o- um oponente muito mais forte que ele e acabou cancelando o CPF dele, né? Mas esse homem ficou na história, esse homem tinha muita história para contar, tem muitos casos mesmo dele, de acontecimentos, com certeza eu não posso ficar aqui falando no vídeo, mas coisa feia, né? Então ele tinha muita fama mesmo. Como também ele tinha outros irmãos que depois se evangelizaram e melhoraram, ficaram presos, mas foram, quando saíram das suas penas, eles se transformaram em outras pessoas boas, né? E continuaram vivos, envelheceram, com certeza já pode ser que até morreu algum, não sei. Mas então esse tipo de história aí é coisa assim que fica gravada na cabeça da gente e a gente nunca esquece, porque a gente viveu aquilo, sabe? A gente viveu aquilo, né? E a gente naquela época, pessoal, era um, era complicada a coisa, sabe? Você tinha que ter jogo de cintura para viver e para continuar a sua vida, né? Como eu, graças a Deus, com a ajuda de Deus, com a proteção de Deus e sendo bastante, tendo bastante jogo de cintura, a gente vai conseguindo sair daqui, né? Porque na verdade a gente vive no meio de muitas pessoas que você não conhece, né? A natureza dela, ou a outras elas chegam como ela vê uma comunidade de pessoas tudo boas, assim, ela chega e se impõe, né, através da força, da ignorância, né? Até hoje existe isso aí, né? A gente vê muitas coisas acontecer aqui, por exemplo, cidade de reserva, cidade pequena, em Baú, Rosário. Volta e meia acontece uma coisa assim que você fala, puxa, mas por que, né, aconteceu isso? Mas é os tempos, né? As coisas mudaram demais e a gente tem que conseguir sobrevivendo, às vezes, muitas vezes, até acovardadamente, porque a lei não consegue proteger a gente com a verdade, né? E você fica refém de certas coisas erradas, né, que existem, mas você não pode falar nada. É falar e você está correndo um risco sério de vida e juntamente com a tua família. Hoje de uma maneira diferente e no meu tempo de outra maneira, né? Porque o meu tempo mais era mais ignorância mesmo, bebida, né? Muita bebida que causava esse tipo de coisa e era comum aquilo, né? Aquele tempo era um tempo assim, ó, pra vocês terem uma ideia, só para encerrar o vídeo, os pais, quando tinham os filhos homens, né, que crescia e pegava 8 10 anos, ele já dava uma faca. Muito dava até um revólver já para aquela criança. Então você imagina a cabeça de uma criança como que não era doutrinada desde jovenzinho já para enfrentar a vida, na verdade. Às vezes os pais
achava que estava fazendo uma grande vantagem de pegar e ensinar os filhos já desde pequeno a andar armado e não engolir nada de desaforo, né? Não levar desaforo para casa, porque em qualquer tempo da vida da gente, até numa guerra, tem a hora que você pode atacar e tem a hora que você tem que recuar, né? Eu tentei sempre ficar no meio dessa linha aí, sabe? Então é onde que, graças a Deus, Deus me deu essa capacidade de pensar e eu consegui, graças a Deus até hoje, sobreviver e não pus em risco nenhum filho meu, né? E nem algum amigo também. Mas tive algumas passagens que, em algum momento, eu vou contar como que foi também certas coisas da minha vida, tá bom, gente? No momento, forte abraço, desculpe da música que eu toquei aí, mas é só para dar uma animada no pessoal aí, tá bom? Forte abraço, minha gente, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.